Muitos pregadores usam também a carta de Paulo aos Coríntios para fazerem esse tal ritual. Não digo que é um rito por você, meu irmão, que não sabe ou não sabia sobre essa prática. Digo para esses pregadores que sabem da verdade e mentem para você. E em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos entrar agora no outra dimensão de Santa Ceia. Então, ou seja, outra contradição. Mas vamos ler o que realmente diz ali, ó. Em 1 Coríntios capítulo 11. Na verdade, os pregadores começam essa leitura no versículo 23. O versículo de 23 começa assim, ó. Eu recebi do Salvador o que também vos ensinei, que o Messias, na noite em que foi traído, tomou o pão. Mas para podermos entender perfeitamente o que estamos lendo até agora, vamos começar de onde realmente começa o que Paulo, ou Shaul, disse desde o começo sobre a ceia, que aconteceu ali em 1 Coríntios capítulo 11. E isso começa no versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha que interessante, que Paulo fala sobre o ajuntamento dos coríntios ali. Então ele diz, naquela reunião, né? Então ele diz, ó, nisto o quê? O que ele estava fazendo. Porém, então ele estava fazendo alguma coisa errada. Esse porém seria uma contradição do que está dizendo ali. Que vou dizer-vos, não vos louvo. Shaul está dizendo que não está satisfeito com aquele povo. É como se ele dissesse nos dias de hoje, olha, quando vocês aí se reúnem para fazer alguma coisa, não está sendo para o melhor, não é para fazer o bem. Veja que ele diz, ó, não é para melhor, e sim para pior, para as coisas ruins, para fazerem o que eu não ensinei. Mas o que exatamente eles estavam fazendo que tirou tanto assim a paz de Paulo, que o deixou tão insatisfeito assim? Porque no começo desse capítulo ele diz que era louvor o que aquele povo estava fazendo, mas depois ele diz no versículo 17 que não os louvaria por isso. Mas por isso o que? Vamos tentar entender o que Paulo estava insatisfeito com o povo. Versículo 18 diz, 1 Coríntios capítulo 11, porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Um dos motivos que Paulo estava insatisfeito é que havia naquela igreja que eles se reuniam, no caso, era dissensões entre eles. Ou seja, havia um povo ali, e não eram todos, mas alguns deles estavam em desunião uns com os outros. Estavam em desacordo com a palavra a qual Paulo pregava ali para eles, corretamente. Alguns estavam desvirtuando o povo que eram corretos. O versículo 19 diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Outro ponto da insatisfação de Paulo, ele afirma que aquele povo, no meio daquele povo havia alguns hereges entre o povo sincero. Havia alguns mentirosos ali entre o povo que era verdadeiro. No versículo 20 diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Salvador. Mas como entender isso que Paulo diz? Diz aqui, quando vos ajuntais num lugar. Espera aí, Paulo disse num lugar. Pensei que era sempre no mesmo lugar marcado, como eu aprendi, o mesmo endereço, na mesma hora, né? Mas não é não. Então ele continua, não é para comer a ceia do Salvador. Paulo diz agora em comer a ceia. É desse versículo que os pregadores usam para fazerem a Santa Ceia nas igrejas? O que seria então essa ceia do Salvador? A ceia do Messias?
e comer ou tomar a Santa Ceia nas igrejas? Você diz que é importante tomar a Santa Ceia, mas o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo escolhido pelo próprio Yahushua, e o que confirma as Escrituras? Ele diz que é comer e não tomar. Vamos ver o que diz a continuação do capítulo, do versículo 21, capítulo de 1 Coríntios 11, versículo 21. Porque comendo, cada um toma, esse toma é de pegar, cada um toma antecipadamente a sua o quê? Sua própria ceia. E assim uns têm fome e outros embriagam-se. Veja que quando Paulo fala aqui toma, seria tomar de pegar, como eu já falei. Tomar do verbo pegar, e não do verbo tomar oralmente, tomar pela boca, tomar pela mão. Irmãos, vamos nós tomar uma decisão antes de lermos esses versículos? Você realmente segue o que está escrito nas Escrituras? Ou você lê porque já se acostumou com as pregações dos pastores? E com isso você não se importa mais com o que está escrito. Como você diz, eu confio no meu pastor. Convido a você nesse momento a se decidir, ou o seu pastor ou as Escrituras. Porque na verdade um é contra o outro. Se for pelo seu pastor que você optar em ouvir, então vai à igreja, fecha esse vídeo e procura aí um vídeo que te agrade. Procura um vídeo de reteté, de línguas, uma coisa assim que não existe nas Escrituras. Um de cair no Espírito, de rodopiar no Espírito, que assim você vai ficar mais alegre. Se é assim que você recebe a palavra do Criador, então faça isso. Porque, como eu disse, os pastores não querem aprender sobre as Escrituras, o que está realmente escrito. Eles já aprenderam dos seus pastores. E agora te ensinam como aprender de homens, e não como o Salvador, nosso Messias, ensinou. Imagine um pastor desses a qual citei lá em cima, chegar numa igreja e falar: não, eu aprendi o correto, não existe línguas estranhas, não existe Santa Ceia, não existe jejum, não existe batismo, que logo nós vamos estar lendo aqui também. Eu convido você para ler comigo também sobre o batismo, né? E aí, como que será a reação do povo dentro da igreja? Mas você que acredita nas Escrituras, ainda que elas foram um tanto adulteradas ou adulterada, mas ainda é o que nos resta. Mesmo assim, você ainda dá ouvidos ao que está escrito. Então preste bem atenção. O versículo 21 diz: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Irmãos, notem que Paulo diz: porque comendo, cada um toma antecipada a sua própria ceia. Como que eles tomam a sua própria ceia? Essa ceia que Paulo fala nesse versículo não é aquele pedacinho de pão de padaria, assim como fazem nas igrejas. Uns irmãos no dia da Santa Ceia pedem perdão uns para os outros, pega aquele pedacinho de pão, o restinho, o golinho de suco de uva, de saquinho e pronto, ou de garrafinha. Aquela mesma noite eles estão salvos. E assim, e aí continua daqui, e assim um tem fome e outro embriaga-se. E como ele diz, um tem fome? Por que Paulo diz fome, sendo que a Santa Ceia é simplesmente uma lasquinha de pão? Não é verdade? E ainda Paulo diz, e outro embriaga-se. Paulo, o apóstolo do Messias, estaria ficando louco em dizer isso? Porque até aqui o que aprendemos com as igrejas, por isso que eu disse que as Escrituras e pastores, eles não são um pelos outros, um pelo outro. Quando eu digo as Escrituras, eu digo, no caso aqui eu estou dizendo de Paulo. Os pastores é contra Paulo, porque eles não batem. O que um fala, o outro não fala. Porque o que aprendemos hoje nas igrejas é um simples cálice de suco
de uva que se vende dos mercados aí. Então, como podemos embriagar, Paulo, com um cálice de uva? Um dedinho ali, um saco de garrafinha, um suco, dá num copinho. Como, Paulo, vamos embriagar? E jamais eu posso pensar que isso Paulo está falando para que eu leia espiritualmente. Isso foi real. Vamos ver esses outros versículos que tiram melhor as nossas dúvidas. Versículo 22 diz assim, ó: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezas a igreja do Criador e envergonhas o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Acho que aqui obtemos a resposta que procurávamos, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Paulo pergunta para alguns daqueles entre o povo de Coríntios: não tendes porventura casa para comer e para beber? Com essa mesma resposta do próprio Paulo, entendemos que certo povo ali, eles iam até as reuniões somente para comerem e para beberem. E comer muito, viu, irmão? Por isso Paulo diz no versículo 21 que uns têm fome. Fome porque uns não esperavam os outros para comer. Mas aí você pergunta, como que hoje não é assim? E que negócio é esse de esperar um pelos outros? Mas por que haveria um de esperar um pelo outro? De onde saiu esse pedido para que fizesse tal coisa? No caso de um esperar pelo outro. Vamos entender melhor esse versículo, ó. Lendo o que está escrito no livro de Atos, capítulo 2. Vamos até lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, diz assim, ó: de todos eles se apoderou o temor. Mas, olha, veja bem, esse mandamento é somente aos que se apoderam do temor. Do contrário, não precisa desse mandamento. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Versículo 44 do capítulo 2 de Atos. Todos os fiéis viviam, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, você vai ver, ó, viviam unidos e tinham tudo em comum. 45, vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos. Será que era por isso que um tinha que esperar pelo outro? Segundo a necessidade de cada um. 46 diz: unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas suas casas e tomavam, olha só, tomavam aqui, ó, e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó: das multidões dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava, olha só, ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma que possuía, mas tudo era compartilhado. Entendeu, irmão? Porque um dos motivos que Paulo estava insatisfeito com aquele povo de Coríntios, quando o Messias foi levado aos céus, naquele momento em diante, o povo tinha uma ordem a ser cumprida. O povo tinha que cumprir aquela ordem, a ordem de um ajudar o outro, de um fazer pelo outro. Quem não conhece a história de Ananias e Safira, que morreram por esconder o valor do dinheiro que tinha vendido, no caso uma posse que eles tinham, não porque eles venderam e reteram alguma parte do dinheiro, mas por não ter falado a verdade. E um esperar pelo outro para comer, seria por isso? Diga-se de passagem, essa ordem não mudou.
porque o Salvador continua o mesmo. Da parte dele, não. Mas nós aqui nessa terra não faz isso. Não doamos, não fazemos, não ajudamos, não dividimos. Estamos igual o povo de Coríntios, não esperamos, não é? Só que Paulo não nos louvou. Será que se Paulo estivesse aqui, nos louvaria? E se Paulo não nos louvaria, será que o nosso Messias nos louvaria nisso, em que não obedecemos o seu mandamento? E torcendo mais um pouquinho, será que na vinda do nosso Messias, ele nos levará com ele por essa atitude não tomada por muitos irmãos? E não falo só de irmãos das igrejas que já estão muito errados, mas falo também desses irmãos que entram aqui nos canais, que é liberado para todos, e falam tanto dos irmãos das igrejas. Mas será que vocês que falam tanto, que se diz de Yahushua ou de Yahushua, de Yeshua, fazem parte do louvor de Paulo? Se o Messias voltar hoje, meu irmão aí, você está tranquilo a esse respeito? De fazer um pelo outro? De esperar um pelo outro? 1 Coríntios 11, versículo 23. Aí sim entra no versículo ao qual os pastores começam sobre a Santa Ceia. Porque eu recebi do Salvador que também vos ensinei, que o Messias, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí sim, somente agora entramos no versículo, não é? Mas antes desse versículo, conseguimos entender muito bem que a tal ceia era comida, e comida em abundância, com fartura, a ponto de uns comer demais e outros passarem fome. Entendemos também que o apóstolo Paulo não estava nada bem com o povo de Coríntios. Por isso não tinha como ser um mandamento. E como sabemos que Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, então nada também mudou nesses 5 versículos que nós lemos aí atrás até aqui. Continua sendo a mesma exortação, a mesma bronca ao povo. E jamais diz que esses versículos eram espirituais, espiritualmente ditos. Não era e nunca passou por espiritual. O que Paulo fala nesse capítulo é totalmente, literalmente real. E com fatos que aconteceram, como o que nós lemos lá, de fome, de mortes e de outros desastres desse povo. Então Paulo diz: porque eu recebi do Salvador o que também vos ensinei. Não é possível Paulo ter ensinado sobre a ceia, por ter tomado da mesma ceia da Páscoa com o Salvador. Pois ainda Paulo não estava convertido e muito menos andou com o Messias. Então essa é uma outra hipótese de ensino que está descartada. Usando essa passagem como que Paulo tivesse participado daquela Páscoa com o Messias, só porque ele disse no versículo, porque eu recebi do Salvador. Sim, ele recebeu ensinamento. Ele aprendeu pelos apóstolos, pelas viagens que ele fazia em Jerusalém, como o Lucas que andou com ele, e muito por revelação, mas jamais porque estava lá com o Messias. No versículo 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Veja que Paulo repete a mesma coisa que Lucas relata no seu livro, no livro de Lucas. E como já lemos também esse mesmo versículo, podemos entender ainda mais agora, nessa carta escrita para os Coríntios. Porque nesse capítulo fala claramente que não era uma simples ceia, de fitinhos de pão e de um dedo de suco. A ceia real foi a ceia da Páscoa. E essa ceia que relata Paulo em Coríntios era uma ceia à noite.
uma janta para todos comerem. Ou não foi isso que lemos e aprendemos sobre a palavra ceia? O versículo 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Veja que o apóstolo Paulo aqui confirma sobre a comida e a bebida, novamente falando depois de cear. Acabou a ceia. Então Paulo ensina que todas as vezes que o povo se reunia, eles comiam fartamente. Ou seja, essa reunião era para acontecer até os dias de hoje. Era para ser respeitado esse mandamento, que todos tinham que repartir o pão. Lembra do que está escrito lá em Atos 2 que nós lemos? Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria. Esse é o verdadeiro pão que o Messias mandou que fizesse em memória dele. Repartissem desse pão, do pão do Salvador, do pão que ele nos ensinou, do pão da palavra que salva, da palavra que liberta. Esse é o pão. No versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão, olha o pão aí de novo, ó, que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Messias até que ele venha. Irmão, será que é tão difícil assim entender uma coisa tão simples? Olha só, não critico você não, porque eu também fiquei assim por 12 anos, mas não tinha ninguém que pudesse me falar às claras dessa forma, que não só eu, mas muitos irmãos estão falando hoje. Mas quando ouço a verdade hoje, quando eu ouvi no caso, não perdi tempo e não perco tempo até hoje. Vou procurando logo a entender o que aprendi, e vou tentando aprender, e eu não perco nada com isso, e você muito menos vai perder por aprender a verdade. Pelo contrário, você vai ganhar e muito. Desse muito que você vai ganhar é a sua própria salvação. No versículo 27 diz assim, ó: portanto, qualquer que comer este pão, vamos tentar entender como você aprendeu com os pastores. Leem e ensinam. Os pastores leem e ensinam da forma que eles leem. Vamos tentar aprender assim, ó. Vamos ver como se fosse a tal Santa Ceia. O versículo diz: qualquer que comer este pão. Vamos dizer que Paulo está segurando um pão na mão, correto? Está dizendo daquele pão, então. Vamos ter que arrumar um jeito, irmão, para ir lá para Coríntios e comer daquele pão ao qual Paulo está segurando na mão. Do que ele está falando. Ou não seria assim? Porque ele diz: qualquer que comer este pão. Não é daquele pão que Paulo está falando, dizendo este pão. Mas como sabemos perfeitamente que não é de um pão comestível que Paulo está falando, diz: qualquer que comer este pão. Qual pão? Não seria o pão do corpo do Salvador? Tanto é do corpo do Messias que ele mesmo revela isso no mesmo versículo. Qualquer que comer ou beber o cálice do Salvador. Olha aí, tá vendo? O pão e o cálice, o corpo de quem é? Qualquer que comer ou beber o cálice do Salvador indignamente será culpado do corpo e do sangue do Messias. E por que indignamente? Porque os que tomam a ceia antecipadamente, como já lemos, comem tudo e não deixam nada para os outros. Não pensa no seu irmão. Você, como você come toda a comida e não deixa nada para o seu irmão de sangue? Seu irmão de sangue, você está sendo uma pessoa digna? Deixando o seu irmão de sangue passar fome?
Era isso que Paulo estava tentando dizer. E ainda diz, será culpado do corpo e do sangue do Messias. Será culpado diretamente do corpo vivo do Salvador. Não é por um pão de padaria e um suco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Olha Paulo mandando comer daquele pão de novo. De qual pão é esse, irmão? Seria mesmo o pão da padaria ou o pão que estava na mão de Paulo? E beba desse cálice. E do cálice também ele fala deste. Ele usa a palavra deste cálice, deste pão. Qual seria este cálice? Vinho, suco ou sangue que foi derramado no madeiro? Qual desses sangues, qual desses sangue derramado aqui no caso, você tem tomado ultimamente, irmão? Do sangue que Paulo oferece ali, dizendo deste sangue, deste cálice, beba desse cálice, ou você toma do sangue que é simbolizado com um suco, ou você está tomando daquele sangue que já foi derramado pelo Messias, lá no madeiro. No versículo 29 diz assim, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, olha que interessante, o corpo do Salvador. Que maravilha! Olha só, veja que as cartas dos apóstolos, os livros escritos nas Escrituras, narrados por homens do Criador, não deixa nada para trás, nada com dúvida, basta ler e com atenção. Busca o Espírito do Criador para te ajudar a você entender. Olha só, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí diz assim, ó, não discernindo o corpo de quem? Do Salvador. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a condenação. E aí a resposta do porquê da condenação. E nada disso é espiritual, não. É tudo real. Essa condenação é porque eles não estavam separando o corpo do Salvador. Não discernindo o corpo do Salvador. Esse corpo de quem é? Não discerne o corpo do Messias, do Salvador. E quem é o corpo do Salvador? O que é o corpo do Salvador? É muito forte tudo isso. Vou ler para você. Quem é o corpo do Salvador? Leia comigo, aliás. Leia comigo, ó, em Romanos capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, ó, porque assim como em um corpo temos muitos membros, falando do nosso corpo, matéria aqui, e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, em quem? Diz aqui o versículo, somos um só corpo do Messias, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha, irmão, como é importante essa passagem, ainda mais que outros versículos constam que o corpo de Yahushua somos nós. Versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 11 diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, irmão, muitos que morrem. Versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos por Yahushua, para não sermos condenados com o mundo. Essa passagem aqui serve para aqueles que estão no erro ainda,
Talvez hoje você está sendo repreendido pelo Messias. Mas é melhor ser repreendido agora do que ser condenado com o mundo depois, não é? Pense nisso. Versículo 33 diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, não é vos ajuntais na igreja não, para tomar Santa Ceia. Versículo 33 diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Por isso, irmão, quando todos se reúnem para comer, e comer muito, não numa igreja, mas quando se reúne para comer, muito menos para tomar Santa Ceia, não é um simples pedacinho de pão de padaria da Santa Ceia, mas quando reunirem, espere uns pelos outros. Versículo 34 diz: mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Irmão, você que tem a Santa Ceia como salvação, como aproximação do Salvador, como alimento espiritual, veja só o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o quê? Olha só o que diz, ó. Eu sou o pão da vida. Para minha vida eu já tenho o meu pão. Eu não preciso de outro pão, irmão. E assim como o povo de Israel comeram do pão que o Criador mandou na época de Moisés, muitos acreditavam que aquele pão era a salvação em vida. Assim acontece nos dias de hoje. Aqueles que comem um pedacinho de pão de padaria e enxergam nele também a salvação, a aproximação. Olha só o que diz as Escrituras no versículo 49 do livro de João, capítulo 6. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Morreram. Versículo 50 diz: este é o pão que desceu do céu. Qual é o pão que desceu do céu, meu irmão? Para que não morra todo aquele que dele comer. Olha só, foi mais ou menos assim que o Messias falou na hora da ceia da Páscoa, que ele quis transmitir no momento da Páscoa. Este é o pão que desceu do céu. Aquele que dele comer, pão de padaria não desce do céu. Aquele que dele comer não morre. Portanto, o que come o pão da padaria morre. Veja, irmão, que o que faz ter vida não é, nunca poderá ser um pão de padaria. Olha só a realidade do pão no versículo 41 de capítulo 6 de João. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo. Olha o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, eu não preciso de outro pão, irmão. Quem comer deste pão viverá eternamente. E você, irmão, anda comendo de qual pão? De pão que volta a ter fome? Ou do pão que nem mata a fome e morre? Ou do pão que nos dá a vida eterna? Do pão que desceu do céu? O versículo continua dizendo: e o pão, e ele mesmo completa, né? E o pão que eu hei de dar é a minha, é o que? É a minha carne. O que significa mesmo este pão que o Messias falou? Significa que é a carne para a salvação do mundo. Irmãos, o versículo 51 diz que
o pão que desceu do céu é um pão vivo, que quem comer daquele pão, que é o corpo, não morrerá. E ele diz no versículo 51, e o pão que eu hei de dar é a minha carne. É muito simples. E é a minha carne para a salvação do mundo. Aquele que comer da carne, desse pão, tem a salvação. Olha como é perfeito tudo o que lemos. Na verdade, nem precisaríamos ler tudo o que nós lemos. Bastava ler somente esses versículos e pronto. Mas como muitos não dão muita bola para a palavra do Criador, ou seja, né, para quem às vezes quer passar alguma coisa de interessante, alguma coisa de aproveito, alguma coisa de verdade, né, mas no caso falta a carteirinha de pastor, né, que a gente aqui na minha cidade de Ribeirão Preto pago R$450 na prefeitura e já obtenho uma carteirinha de pastor. Mas como muitos preferem o pastor, então é melhor a gente detalhar, né, para que todos entendam. Veja novamente o que diz o restante do versículo 51, ó, de João capítulo 6. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Olha onde está o verdadeiro pão que Yahushua e o apóstolo Paulo mandou você comer. Será que você entende agora, irmão? Vamos de mais um pão aqui, ó. Vamos ver se aquele pão que você come nas igrejas é realmente a comunhão do Salvador. É a comunhão com o Salvador, com o Messias. Veja bem, você toma a Santa Ceia para ter comunhão com o Messias, não é? Olha só isso então. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler e raciocinar sobre ele. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Messias? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Salvador? Parece até que eu estou inventando o versículo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Messias? Olha, irmão, que o cálice e o pão que você anda comendo aí é o mesmo pão e o cálice que o apóstolo Paulo está falando aqui? É o mesmo. Por isso que eu digo, os pastores e o apóstolo Paulo não combinam. O que eles falam não batem. Um com o outro não batem. E o pão que, continuando, ó, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Salvador? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Por que eu falo versículo, irmão? Porque eu fiquei 12 anos na igreja, nas igrejas evangélicas. Eu passei por umas 3 ou 4. E eu aprendi, hoje eu aprendi, lendo capítulos e versículos. Então por isso que eu passo o versículo também. Tem momentos que não precisa passar versículo, mas no caso aqui, como estamos lendo, e é melhor que todos entendam o que eu estou lendo, para não parecer que eu estou mentindo, eu dou o versículo também. A comunhão então que eu entendi no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 16, com muita certeza é essa: o cálice da bênção e a comunhão do corpo é o pão que partimos. Claro, bênção e comunhão estão no corpo do Salvador, do nosso Messias. Vamos finalizar aqui, irmão, esse comentário com um simples comentário do próprio apóstolo Paulo. No versículo 17 diz assim, ó: uma vez que há um único pão, não tem como não comentar. Isso é muito profundo. Vamos ler de novo, ó, versículo 17. Uma vez que há um único pão, é impossível, eu devo estar louco. Uma vez que há um único, só ele, só há um pão. De quem será que Paulo está falando que é um único pão? Você sabe aí, pastor? Você sabe aí, o estudioso da Bíblia?
Você sabe me explicar aí, ô teólogo? Você consegue explicar de quem é esse único pão, que eu não preciso de outro pão para comer? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Formamos o quê? Um só corpo. Continuando diz, porque todos nós temos comunhão. Comunhão com o que, pastores e pregadores? Com o que? Com quem temos comunhão, hein, pastores? É quando compramos um pão na padaria e picamos e comemos, é isso? É quando nós tomamos um golinho de suco de saquinho do mercado e mentimos para nós mesmos que essa é a comunhão com o Messias? Hein, pastores? E continuando diz, porque todos nós temos comunhão com o mesmo pão, e esse pão indiscutivelmente é Yahushua, o nosso Messias, o meu, o teu, nosso Salvador. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. E olha o detalhe, hein, irmão, esse versículo que acabamos de ler é um capítulo antes do que lemos lá atrás, sobre a ceia. E como sabemos que cartas não contêm capítulos e nem versículos, foi bem próximo de onde os pastores tiram a tal Santa Ceia, não é verdade? Isso é uma carta. E tem outro detalhe que eu gostaria de perguntar aos pastores, aos estudiosos, aos teólogos, a esses que se dizem entender tudo da Bíblia. Porque sendo a Santa Ceia, veja bem, porque sendo a Santa Ceia um mandamento do nosso Salvador, sendo ela uma obrigação para vivermos com Ele e termos comunhão e a salvação, veja bem, se a Santa Ceia nos traz comunhão, se sem a Santa Ceia nós não veremos ao Salvador, sem Santa Ceia nós morreremos, por que então não se fala em outras cartas de Paulo? Nem nas cartas de João, nem nas cartas de Tiago, nem nas de Pedro, nem na de Judas? Porque em pastores, pode me responder isso também? Vou deixar meu MSN, meu e-mail, deixe seus comentários nos vídeos, tá bom? Acorda, tu que dormes, acorda enquanto há tempo, acorda porque o fim está próximo. Irmãos, eu gostaria aqui de agradecer a todos que leram comigo essa leitura, onde nós falamos da ceia. Espero que, como eu entendi sobre a ceia, espero também que vocês possam entender. Porque eu li com você, porque você leu comigo? Exatamente, claro, certamente que não. Eu só quero que você aprenda para a sua salvação mesmo. Eu só quero que você aprenda para que você não fique na mão de homens, mas na mão do nosso Criador. Que tenham todos a paz de Yahushua, do nosso Messias, porque essa paz que ele nos dá, essa paz não nos dá ao mundo. A paz, a verdadeira paz, só encontramos nele. Leia as Escrituras para não serem enganados. O Messias vem, sem demora ele vem.